Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Diabetes e Obesidade, podcast que visa divulgar informações de forma acessível e de qualidade sobre os temas de diabetes e da obesidade. Eu sou o Marcel. E eu sou a Luísa. Nos sigam no Instagram e no Spotify, @podcast Diabetes e Obesidade. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Erialdo Pelúcio, que é médico endocrinologista. Ele vai falar um pouco sobre as atualizações no tratamento de diabetes e obesidade. Bem-vindo, doutor. Isso. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder falar sobre esse tema de diabetes, que faz parte do meu dia a dia, né? Então, cada vez a gente tem visto aí lançamento de novas medicações para tratar o diabetes e a obesidade também, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de diabesidade, né? Sim. Então, elas vêm aí somando no nosso arsenal terapêutico e para mim é uma honra poder participar desse projeto de vocês. Bom, eu vou começar me apresentando um pouquinho. Eu me formei na UFMA em 2013, já tem mais de 10 anos, e eu fiz minha residência de clínica médica e de endocrinologia no Hospital Universitário também. E aí eu terminei em 2018, então já tenho mais ou menos aí 6 anos de atuação no campo. Hoje eu atendo a endocrinologia geral, só não trabalho na parte de pediatria. Mas a gente sabe que hoje, na nossa rotina do consultório, o grosso, né, que a gente chama, é diabetes, obesidade e tireoide, né? Então, assim, no nosso dia a dia é o que faz parte diria que assim, 60% a 70% dos nossos pacientes hoje estão nesse contexto, né? E a gente sabe que já é uma pandemia, então cada vez mais a gente tem encontrado aumento da incidência, de prevalência de diabetes, de obesidade. Então, assim, saber intervir, saber tratar e saber conhecer essas novas medicações é fundamental, principalmente para vocês que estão na graduação. Perfeito. Com certeza. Novamente, muito obrigado, doutor, por ter aceitado o convite. Obrigado. Agora, primeiramente, doutor, a gente vai falar o que tem de novo no mercado, né? O que tem mais comum. Mas, primeiro de tudo, sobre os tratamentos mais convencionais. O que você pode dar um resuminho pra gente aí sobre o que tem há muito tempo no mercado, o que é mais usado? Tá certo, então. Bom, vamos lá. O que a gente tem hoje de tratamento, né? A gente tem a boa e velha metformina, né? Que é o Glifage, que a gente tem acessível. Hoje no SUS a gente tem disponível essa medicação. A gente tem também as sulfonilureias, né? Que são estimuladores da secreção de insulina, né? Então a gente tem as glicasidas, glimepiridas, a gente tem também os inibidores de DPP-4, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente for falar das incretinas, né? E a gente tem os inibidores de SGLT2 também. Tem os análogos de GLP-1, que são as drogas mais novas, né? Dessas medicações mais antigas, hoje no SUS, o que a gente tem disponível principalmente é a glibenclamida e a metformina. Então, assim, eu costumo dizer que o tratamento no SUS é muito desafiador para o diabetes. Então, a gente sabe que assim, mudança de estilo de vida, dieta e atividade física são pilares fundamentais, até mais importante do que a medicação. Então, assim, intensificar essas informações com os pacientes é a primeira parte, né? Então, a gente tem que estar ciente que o brasileiro e o maranhense, principalmente, então a gente tem uma dieta rica em carboidrato, o paciente não faz atividade física, então a gente tem que estimular muito os pacientes, nesse sentido, né? E aí, passando desse ponto, né, voltando à questão das medicações, é muito desafiador no SUS, porque hoje no SUS a gente tem basicamente glibenclamida e metformina. Passou disso, o que a gente tem é a insulina. Então, é muito, às vezes, frustrante a gente saber que a gente tem tem outras opções mais potentes, mais de controle da glicemia, mas, às vezes, o paciente não tem condição de comprar. Então, são medicações caras, que encarecem. E a gente tem que lembrar também que o paciente ele tem outras comorbidades. Então, ele tem pressão alta, ele tem colesterol alto, às vezes ele já infartou, às vezes ele já tem alguma outra complicação. Então, quando você coloca no somatório de tanto que ele vai gastar por mês de medicação, é um valor alto, né? Então, voltando às medicações, né? O que a gente tem no SUS é basicamente isso, né? Glibenclamida, metformina, insulina e mudança de estilo de vida, né? E aí a gente, desenvolvendo mais, partindo dessas medicações, a gente também tem, como eu falei, os inibidores de DPP-4, que são a linagliptina, a saxagliptina, a valdagliptina, a alogliptina, que eu vou falar também um pouquinho mais na frente. A gente tem os inibidores de SGLT2, que é a dapaglifosina e a empaglifosina, que eles têm um efeito glicosúrico, né? Fazem com que o paciente elimine açúcar na urina, então ajuda a controlar a glicemia, ajuda a controlar o peso também. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de análogos. Perfeito. Certo. Doutor, começando agora um pouco mais sobre a questão dos nossos medicamentos, né?
uma classe de medicamento que tem ganhado muita fama e tem sido muito utilizado aí, é a questão dos agonistas do receptor GLP-1, Isso. né? Você acha que o mais famoso deles hoje em dia é o Ozempic, né? Sim. O que o senhor pode falar pra gente sobre como eles atuam no tratamento da diabetes? Certo, então. Antes de falar um pouquinho deles, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho das incretinas, né? O que são as incretinas? Bom, então, alguns anos atrás, fizeram alguns estudos que evidenciaram que quando você administrava glicose pela via sanguínea e pela via oral você via que o paciente tinha um pico maior de insulina, e aí tentaram se identificar de onde que via isso, qual era a causa disso. O paciente recebia a glicose via oral e tinha um pico de insulina depois. Tinha algum fator, alguma coisa que estava acontecendo ali, sendo produzido para estimular esse pico de insulina? E aí, ao longo dos anos, foram descobrindo as incretinas, né? GLP-1, GIP, glucagon. E aí, o que é que observou-se? Então, será que se eu, por exemplo, essas incretinas, que são em hormônios liberados pelo intestino, eles têm uma meia-vida muito curta. Então, eles duram de 2 a 5 minutos a ação deles. E eles têm uma ação muito potente de estimular a produção de insulina, retardar o esvaziamento gástrico, diminuir a produção de açúcar pelo fígado. Então, será que se eu conseguisse prolongar a ação dessas incretinas no nosso corpo, eu conseguiria trazer um benefício melhor para esse paciente? Então, aí foi o que descobriram primeiro os inibidores do DPP-4, que é a dipeptilpeptidase 4. O que é que eles faziam? Essas enzimas, elas degradavam essas incretinas. Então, então pensou-se, se eu inibir o que inibe, eu estaria ganhando um efeito positivo, né? Então, aí foi quando começou a era dos inibidores de DPP-4, que eu falei anteriormente, né? Então, foi a partir daí que começaram a ver estratégias de intensificar a ação dessas incretinas, né? E aí, ao longo do tempo, foram conseguindo sintetizar essas moléculas, né? Então, foram conseguindo fazer os análogos das incretinas, sendo o primeiro grande deles assim, o análogo de GLP-1, né? Que a gente teve disponível primeiro para o tratamento do diabetes, que foi o Victoza. Foi um grande avanço, né? Então, foi um grande avanço na medicina porque eles conseguiram sintetizar essa molécula. Então, essa molécula que agia ali num tempo muito curto, eles conseguiram sintetizar. E aí ela conseguia agir durante 24 horas e o paciente aplicava a medicação diariamente e trazia uma redução assim incrível de glicemia, de hemoglobina glicada, de peso, trazia a sensação de saciedade para aquele paciente. Então, assim, foi uma arma, foi um grande revolucionário na endocrinologia, né? Então, foi mais um arsenal terapêutico que a gente teve para os pacientes, né? E aí, inicialmente, foi o análogo de GLP-1, né, que foi o Victoza. Inicialmente, doses de 0,6, 1,2 e 1,8 para o tratamento do diabetes. E aí, ao longo do tempo, foi feito um estudo adicional focado mais para o tratamento da obesidade. E viu-se que para a obesidade você poderia conseguir estender a dose até 3 miligramas, que aí quando lançaram o Saxenda, né? Então, basicamente é o quê? São a mesma coisa, só muda a dose, né? O Victoza chega até 1,8 e o Saxenda chega até 3 miligramas. Adicionalmente, para o controle do diabetes não tem diferença nenhuma. Foi mais para o controle da obesidade, que a gente conseguiria trazer uma redução a mais de peso para o paciente, trazendo mais saciedade para ele, né? E aí o que é que a gente tem? Depois do Victoza e do Saxenda, a gente veio com a era do Ozempic, né? Então, a gente conseguiu descobrir a semaglutida, que foi uma alteração na molécula da liraglutida, que já era essas que a gente já mencionou anteriormente, e eles conseguiram alterar a molécula de uma forma para prolongar a ação dessa incretina. Então, ela conseguia agir durante uma semana. Então, o paciente aplicava somente uma vez na semana e conseguia trazer todos os benefícios, até mais ainda, né? Então, foi bem revolucionário, porque conseguia trazer uma certa praticidade, um conforto ao paciente de aplicar a medicação somente uma vez na semana e com efeito superior ainda na redução do peso e do controle da glicemia também. Então, assim, foram 2 grandes marcos, né, na endocrinologia,
E a gente conseguiu evitar muita complicação. Né? Então, ao longo do tempo, tiveram outros estudos também que, além de mostrarem segurança cardiovascular, demonstraram redução de risco cardiovascular. Então, você reduzia a chance do paciente de ter infarto, de ter AVC, ou se o paciente já tinha um episódio anterior, você conseguia reduzir um desfecho secundário, né, de o paciente ter um novo episódio. Outros estudos também demonstraram redução de desfecho renal. Aquele paciente que já tinha grau de nefropatia diabética, ele conseguia reduzir a progressão. Enfim, são medicações bem revolucionárias. Doutor, e hoje em dia muita gente tem medo da famosa injeção. Também existem alguns medicamentos orais novos, como o Rybelsus. Sim. Eles são tão eficazes quanto a injeção ou não? Eles são tão eficazes quanto a injeção e às vezes o paciente tem, como você falou, muito pavor da aplicação da medicação, né? Então, um comprimidinho para ser tomado todo dia em jejum, que ele tem que ser tomado 30 minutos antes do café, né? Traz essa praticidade para ele. Em termos de comparação, o injetável é mais superior, mas ainda assim o comprimido ainda é bem superior às outras medicações. Então, a gente não pode deixar de lado, né, ainda mais aquele paciente que não quer ser aplicado, que prefere tomar o comprimidinho, mas na prática clínica, o que eu vejo muito na versão oral, os pacientes costumam ter mais efeitos colaterais. Certo. Porque o injetável já dá aquele efeito colateral que a gente conhece, né? Que pode dar náusea, aquela sensação, né, do paciente ficar nauseado. Pode dar constipação também, que é um efeito muito comum que eu sempre relato para os pacientes. Às vezes eles podem sentir tonturas também, porque diminui a ingesta hídrica. E o oral, como eu acredito também que ele tem contato direto com o trato gastrointestinal, então isso pode intensificar esse tipo de sintoma. Então, às vezes é uma vantagem ser o via oral para não tomar o injetável, mas às vezes pode piorar os efeitos colaterais da medicação. Tem que pesar aí o custo-benefício. Exatamente. Mas assim, ambas conseguem trazer um bom resultado ali de hemoglobina glicada em termos de redução ali de 1 a 2%, o que para um paciente que às vezes está lutando ali para conseguir reduzir 0,5 de uma glicada, que já é muito difícil. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento desses tipos de medicação para poder oferecer ao paciente. Por mais assim que sejam medicações caras, mas eu acho que a gente às vezes tem que colocar na mesa, né? Porque a gente precisa oferecer para o paciente, dizer, olha, esse aqui é o que tem de melhor, né? Então, você já tem um stent, você já teve uma amputação, você já tem o seu rim comprometido. Essa medicação, o estudo mostra que você tem um risco menor de ter um segundo episódio. Ou então ele mostra que você pode progredir menos a sua nefropatia diabética. Então a gente tem que, pelo menos, ofertar aos nossos pacientes, né, esse tipo de medicação. Doutor, e agora partindo um pouco mais para a questão da obesidade, né? Sabe que a obesidade é uma questão multifatorial, né? Tem todo tratamento nutricionista, psicológico. Sim. Mas e partindo agora para um pouco mais do tratamento farmacológico mesmo, o que se tem de novidade, questão de medicamentosa para o tratamento da obesidade? Uhum. Então, como eu falei, eu acho que a gente está muito na era dos análogos, né? Que foi eu acho que um divisor de águas, assim, né? No termo, na endocrinologia, né? E como eu falei das incretinas, né? As novas medicações que têm surgido agora têm combinado essas incretinas, né? Então, ela combina o GLP-1 com o GIP, que é uma outra incretina que já foi descoberta anteriormente, que estão conseguindo sintetizar, estão combinando GLP-1 com GIP, com glucagon, enfim, que a gente tem chamado dos duplos agonistas e dos triplos agonistas, né? Então, o grande marco que a gente teve ano passado, que foi o Mounjaro, né, a tirzepatida. A tirzepatida que é a combinação dos análogos de GLP-1 e de GIP. Então, imagina só, conseguir sintetizar essas duas moléculas e combinar elas numa medicação, imagina o efeito que você não consegue ter de estimular a produção de insulina pelo pâncreas, retardar o esvaziamento gástrico, atuar no sistema nervoso central, induzindo uma certa saciedade, diminuindo a produção de glicose pelo fígado. Então, podem juntar essas duas, combinar essas duas incretinas numa medicação só, foi revolucionário, assim. E com menos efeitos colaterais do que as outras, né?
Então, os estudos hoje, já tem estudo de fase 3 com esse tipo de medicação em pacientes com fibrose hepática. Olha só, fibrose hepática que a gente até então tem poucos medicamentos hoje disponíveis que conseguem reduzir essa progressão da fibrose hepática. Então, já tem estudo em fase 3, tem estudo até mesmo com a apneia do sono, né, que é o Surmount. Então, tem muita coisa nova surgindo que, às vezes, a medicação nem era para tratar, a princípio, aquele objetivo do controle da glicemia ou do peso, mas consegue trazer outros benefícios para o paciente. Então, acho que a gente está entrando nessa nova era, né, dos agonistas duplos, do Mounjaro e tirzepatida, que a gente teve a liberação ano passado, né, já está sendo comercializado na Europa, nos Estados Unidos, e a gente está aguardando a autorização pela Anvisa para poder comercializar no Brasil. Mas, assim, é uma arma terapêutica que a gente tem aguardado chegar aqui, porque eu acredito que vai ser muito revolucionária. Até mesmo os estudos com as menores doses do Mounjaro, com 5 miligramas, já tem sido superior à dose de 1 miligrama de Ozempic. Então, né, como eu falei, a combinação desses agonistas vão trazer muitos benefícios para os pacientes. Tem até a retatrutida, que é uma combinação do GLP-1, do GIP e do glucagon. Então, assim, eu acho que a próxima era do diabetes, né, da endocrinologia, são esses agonistas duplos, esses agonistas triplos, que eu acho que vem revolucionar o tratamento. Até mesmo trazer cura para o diabetes. Os estudos têm mostrado que, inclusive, os resultados são superiores até mesmo à cirurgia bariátrica. Nossa. Então, olha só, imagina quantos pacientes serão beneficiados, né, por essa medicação. Sim. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento. Um medicamento que a gente ouve muito falar é o Saxenda, no tratamento para obesidade. Ele foi desenvolvido para isso? Ele ajuda? Como é essa questão do Saxenda? Tá. O Saxenda é a liraglutida com a dose de até 3 miligramas, né? Então, como eu falei, o Victoza inicialmente foi utilizado e desenvolvido para tratar o diabetes até a dose de 1,8, e os estudos posteriores que foram feitos para o tratamento da obesidade foi com a dose de 3 miligramas. Então, olha só, no início, quando você tinha a caneta do Victoza, digamos que o paciente quisesse aplicar 3 miligramas, ele teria que dar 2 furadas, porque ele daria uma de 1,8 e uma de 1,2. Então, era muito desconfortável para ele. Aí criaram, então, o Saxenda, que é a caneta que vinha até 3 mg, que aí permitia que o paciente se furasse só uma vez. O mesmo raciocínio vale, inclusive, para o Ozempic e para o Wegovy. Não sei se vocês estão cientes do Wegovy. O Ozempic é a semaglutida, que a gente utiliza as doses fracionadas de 0,25, de 0,5 e 1 miligrama para o tratamento do diabetes. O Wegovy, que inclusive foi lançado agora em agosto, que tem nas farmácias, é o quê? É a mesma coisa, é a mesma molécula semaglutida. Só que o estudo SELECT, que foi o estudo que foi feito para o tratamento da obesidade, excluindo pacientes com diabetes com a semaglutida, foram das doses de 1,7 e 2,4. Então, a nova medicação que tem no mercado, que eu não sei se vocês já estão escutando falar, mas vão escutar muito, é a mesma coisa que o Ozempic, só que em doses maiores, de 1,7 e 2,4. Então, como eu falo para os pacientes, que o mesmo raciocínio que teve inicialmente com o Victoza, que era para diabetes até 1,8, e o Saxenda até 3 miligramas. E agora com o Ozempic a mesma coisa. O Ozempic para o diabetes até 1 miligrama e o Wegovy para obesidade até 2,4. Perfeito. Né? Então, está chegando, inclusive, esse mês, em agosto, nas farmácias. E no final do mês eu estou indo para o Rio de Janeiro para o lançamento da medicação. Uau. Foi bem legal. O estudo que foi desenhado do Wegovy, o estudo SELECT, foi um estudo bem robusto, assim, com, salvo engano, 17 mil pacientes. E excluíram-se os pacientes com diabetes, né? Então, eram pacientes... ou com se bem que 2/3 dos pacientes tinham pré-diabetes, mas eles excluíram os pacientes diabéticos e a medicação também teve um resultado muito bom. Doutor, um caso que a gente está vendo muito, infelizmente, né, ser muito recorrente hoje em dia, é o uso indevido dessas medicações, né, a automedicação, principalmente para o emagrecimento. Quais são as complicações que esse uso indevido dessas medicações como o Ozempic, o Wegovy, pode causar para uma pessoa que usa?
Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. É... Esse é um tema muito polêmico, né? Porque, primeiro, na minha humilde opinião, eu acho que não é o tipo de medicação que deveria ser vendido sem receita médica, né? Eu acho que, da mesma forma que insulina também não deveria ser vendida sem receita médica. Então, assim, é uma medicação que a gente sabe que existem potenciais complicações se o paciente não fizer o uso correto, né? Então, o que a gente tem visto muito na prática, por exemplo, paciente Ozempic, né? Lembra que eu falei semanal? O que a gente tem visto, muita gente usando diariamente, né? Muitos prescritores passando doses diárias e doses altas, que quando acumula na semana são doses muito altas. Então a gente parte do princípio daí, né? Que eu acho que não deveria ser vendido sem receita médica, deveria ser seguida a orientação de bula, que nem todos os profissionais médicos fazem. E quando a gente vê esses pacientes que estão usando indiscriminadamente ou de forma correta, o que a gente tem visto muito? Muita náusea, muita desidratação, paciente indo para emergência com quadro de desidratação, de náusea, de êmesis, assim, de difícil controle. Bem mais raros, a gente tem visto casos de pancreatite, mas isso é muito raro de acontecer. Mas pacientes com diarreia também. No início, às vezes, quando o paciente costuma ter diarreia e depois ele passa para um quadro de constipação. Mas imagine, somado com um quadro de diarreia, aí não consegue ingerir uma quantidade hídrica adequada, porque está nauseado, não consegue beber. E aí soma tudo isso, aí o paciente se sente fraco, indisposto. Aí, para completar, o nutricionista ainda vem com uma dieta super hipocalórica, super restritiva. O paciente vai fazer atividade física, passa mal, porque não come, não se alimenta antes de fazer atividade física, não bebe água direito. Então, isso é um tema muito relevante. A gente tem que alertar os pacientes que Ozempic, Saxenda, Wegovy não é água, né? Então, é medicação, tem que saber usar. O médico tem que orientar dos efeitos colaterais, saber como conduzir esses efeitos colaterais, saber quando procurar uma emergência, quando tiver um estado de alerta, né? Então, essa é uma pergunta muito relevante que eu acho que tem que deixar esse alerta para os pacientes. E a gente tem que lembrar também que é uma doença para obesidade, né? Então, você também pode tratar em sobrepeso se o paciente tiver um IMC acima de 27 com comorbidades. Mas o que a gente vê também muito na prática é meninas que querem perder 1, 2 quilos, é meninas que viajaram e aí ganharam 2, 3 quilos e querem usar a medicação e às vezes nem sobrepeso tem. Eu não digo só meninas, mas eu digo meninos em, enfim, vários contextos, né? Então, às vezes, muita gente sem necessidade de usar a medicação, que quer uma forma rápida de resultado, que às vezes conseguiria essa forma se fizesse ali 2 meses de atividade física, de dieta, mas ele quer um resultado, às vezes, ali para 2 semanas, para 1 mês, e aí, às vezes, faz de tudo e se submete ao risco de uma complicação dessa. Então, isso é muito relevante e muito preocupante que a gente tem visto praticamente regularmente, assim, bem alarmante. Certo, doutor. Então, nós temos muitas inovações tecnológicas, tanto de medicamento quanto de formas de aplicação. Só que a obesidade e a diabetes também estão muito relacionados ao estilo de vida, que vem mudando bastante ao longo dos anos. Nós vemos um crescimento aí da obesidade, do sedentarismo. Como que o senhor vê o panorama futuro para diabetes e obesidade? Vai ser mais fácil tratar? Vão ter mais pessoas a tratar? Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho que a gente hoje vive num ambiente muito obesogênico, né? Então, tudo conflui para isso. Tudo conflui para isso, né? Se a gente vê, por exemplo, as porções das coisas estão aumentando, né? Então, a porção da batata frita está aumentando, a porção do refrigerante está aumentando, né? Os alimentos têm ficado mais baratos, assim, esse tipo de alimento que a gente está falando, né? Fast food. Então, isso tudo contribui interfere até no nosso hipotálamo. O hipotálamo, que é a parte do cérebro responsável pela questão da saciedade, né? Então, esse aumento da porção dos alimentos é como se gerasse um aumento também adaptativo do nosso hipotálamo. Então, aquela quantidade de coisa que a gente estava acostumado a comer e se saciar é um pouco maior agora, né? Por causa da porção dos alimentos. Então, eu acredito que, apesar da gente estar conseguindo desenvolver novas medicações, mas eu acho que
a sociedade às vezes não está acompanhando esse evento no sentido de diminuir a prevalência futura. Então, eu acho que a gente ainda tem visto muito a questão do sedentarismo. Muitas vezes as pessoas se confiando, não, vai ter a medicação que eu vou conseguir resolver o meu problema. Então, mas eu acho que dos próximos anos, eu acho que a gente ainda vai ter uma curva bem ascendente, aumento da incidência de diabetes, de obesidade. Graças a Deus, graças à medicina, a gente está conseguindo evoluir no tratamento, né? Sim. Então, a gente tem conseguido descobrir medicações novas, intervenções cirúrgicas novas também, mas eu não me tranquilizo com o futuro, eu mais me preocupo ainda mais, visto todos esses fatores, né? Então, a gente tem visto também muitas crianças, né, pais, elas acabam adquirindo esses comportamentos dos pais, né, que acabam sendo os espelhos. Então, a gente tem visto crianças fazendo menos atividade física, né, a gente tem visto crianças... hoje em dia é muito fácil o acesso a um iFood, né? Toda criança, às vezes, consegue baixar um aplicativo, cadastrar o cartão do pai e fazer um pedido quando o pai estiver fora. Sem falar que a gente passou por uma pandemia mais ou menos 4 anos atrás. Então, o que teve de um boom de obesidade, muita gente em casa, se entupindo de fast food sem fazer atividade física, isso também contribuiu muito, né? Então, principalmente nesse contexto da criança e do adolescente, eu acho muito importante você que tem filha, você que tem algum sobrinho, já adquirir, já incentivar esse estilo de vida saudável, sabe? Porque hoje, no meu dia a dia, eu atendo muito paciente, assim, acima de 40, 50 anos, idosos, e não gostam de fazer atividade física. Quando a gente fala de atividade física, já é uma aversão, né? Sim. Então, a gente já conhece o perfil dos pacientes, né? Eu te digo assim, você nunca fez atividade física desde jovem, né? Ela falou, não, por isso. Então, sabe, começar a fazer atividade física para quando você tiver com 50, 60 anos... você já tem um corpo um pouco mais condicionado, sabe? Porque aí não vai ser questão de estética, vai ser questão de qualidade de vida, né? Então, e de autonomia também. Exatamente, sem falar que idoso. A gente tem a sarcopenia, que o idoso vai perdendo a quantidade de músculo. Então, se você não tem uma reserva, quando você chega lá, que o corpo que vai perder, você fica sarcopênico, então tem dificuldade para se locomover, erguer objetos, dentre outros fatores. Mas a obesidade é um desafio, sabe? Por todos esses motivos. E fica difícil até mesmo a gente tentar bolar alguma estratégia pensando para gerações futuras, sabe? Mas é muito desafiador mesmo. Doutor, creio que eu posso falar pela Luísa e também por todos os nossos ouvintes que foi uma conversa extremamente proveitosa, extremamente informativa. Então, gostaria de agradecer novamente o senhor por ter topado o convite. Queria saber se você deu algum recado final para passar para os nossos ouvintes. Poxa, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor os temas. E eu acho que diabetes e obesidade, as pessoas precisam entender que é uma doença crônica, né? Então, é uma doença multissistêmica. Não é só glicemia, não é só hemoglobina glicada. Então, hoje, como eu falei para vocês, como as novas medicações estão trazendo benefícios extras além do controle da glicemia, peso, fibrose hepática, redução de desfecho renal, cardiovascular. Então, eu acho que a gente está numa era que a gente tem que olhar o diabetes muito além do que uma glicemia. Então, hoje, na nossa rotina, a gente já tem que pedir uma ultrassom de abdômen para ver se o paciente já tem alguma fibrose, a gente tem que avaliar esse rim do paciente, a função renal, ver se tem alguma albuminúria, tem que ver a retina do paciente, tem que ver se ele tem apneia do sono, tem que ver se ele já tem algum risco cardiovascular, alguma placa na carótida, já teve algum stent, já precisou fazer revascularização. Então, assim, hoje o diabetes e a obesidade a gente tem que ver muito além de peso e de glicemia. E a gente tem que acompanhar a evolução dos medicamentos novos, porque até mesmo os guidelines, os algoritmos que têm se lançado, já têm colocado essas novas medicações, sabe? Então, é encarar o diabetes e o diabesidade, né, como uma doença crônica, multissistêmica, multifatorial, que a gente tem aí cada vez mais drogas disponíveis para tratar esse paciente, saber oferecer para eles, porque as informações estão chegando nos pacientes. Então, seja por vizinho, seja por Instagram, as informações estão chegando. Então, às vezes a informação vem picotada. Então, o paciente tem dúvida
mas essa medicação, ela faz o quê? Ela trata diabetes, ela trata obesidade? Então, ali a gente tem que esclarecer os pacientes, oferecer para eles o que tem de melhor, esclarecer os riscos também, né? E eu acho que é isso. É encarar mesmo como uma doença crônica, multissistêmica, que a gente tem visto uma pandemia, que a gente não tem visto redução nos casos, só um aumento progressivo, mas basicamente é isso. Eu queria agradecer o convite. Eu tenho meu Instagram profissional, que é @erialdopelucio.endócrino. Eu atendo hoje no meu consultório, que é a Indomais, que fica no Tech Office, na sala 204. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o podcast de hoje, pode mandar um DM, ou então pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida que teve lá que eu não esclareci, ou alguma informação que eu tenha falado que pode ter entrado em controvérsia, enfim. Eu estou aqui à disponibilidade de vocês e queria agradecer mais uma vez o convite. Nós que agradecemos, doutor, e esperamos que tenham aprendido tanto quanto nós, os ouvintes, e peço que nos sigam no Instagram, @podcast Diabetes e Obesidade, e nos sigam também no Spotify. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais.